Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Polinar Joanan e hoje trabalharemos juntos mais uma aula da disciplina Fundamentos da Zootecnia. Espero que prestem bastante atenção aos pontos-chave e tenham em mãos papel e caneta para anotar as observações e me coloco à inteira disposição para debater as eventuais dúvidas que surgirem no fórum do ambiente virtual. Conto com a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual, bem como a leitura da nossa apostila. Todas as questões que vocês responderão estão embasadas nela, por isso é importante que vocês levem a sério essa atividade. Vou utilizar os fóruns, as atividades práticas e as videoaulas para ir um pouquinho mais além da apostila. Vamos começar? Para iniciarmos nossa terceira aula, nesse primeiro tópico, vamos falar sobre o sistema reprodutor dos animais domésticos, sua anatomia e fazer uma breve descrição das funções que cada parte possui. Vamos ver os slides? Bem, aqui veremos a anatomia do sistema reprodutor feminino. A reprodução na fêmea é um processo complexo, que envolve todo o corpo do animal. O sistema reprodutor feminino é formado por 2 ovários, 2 trompas, útero, vagina e vulva. O óvulo é produzido pelo processo chamado ovogênese no ovário e expelido durante a ovulação, sendo então recolhido pelo infundíbulo e carreado para as trompas, onde normalmente ocorre a fertilização. Durante a passagem do óvulo desde o ovário até o útero, dentro do útero, o óvulo fertilizado desenvolve-se em embrião, depois em feto e finalmente passa para o exterior uterino através da vagina e da vulva, como recém-nascido. Os ovários são 2 glândulas localizadas atrás dos rins, um do lado direito e o outro do lado esquerdo. Apresentam forma de amêndoa, embora possam variar de formato e tamanho conforme a espécie. A superfície externa dos ovários é composta de epitélio germinativo ou células sexuais primárias, que vão originar os folículos que, ao amadurecerem, darão origem aos óvulos. Em cada período de cio, um ou mais folículos se desenvolvem com mais rapidez do que os outros, de modo a liberar os óvulos, um ou mais, conforme a espécie seja unípara, espécies cujas fêmeas produzem apenas um filhote por parto, exemplo, a vaca, a égua, ou plurípara, espécie cujas fêmeas produzem mais de um filhote por parto, exemplo, a porca e a coelha. Os folículos que não liberam óvulos evoluem depois de um tempo. Após a liberação do óvulo, no local forma-se o corpo lúteo ou corpo amarelo. As trompas, também chamados de ovidutos ou trompas de Falópio, são 2 tubos pares que conduzem os óvulos de cada ovário para o respectivo corno uterino e também servem de local para a fertilização, normalmente no primeiro terço do tubo. A parte mais próxima do ovário é alargada e forma uma espécie de funil, chamado infundíbulo. O útero é formado por um corpo, um cervix, colo e 2 cornos. O cervix é um esfíncter que liga o útero à vagina. Durante o estro, a cervix se relaxa, permitindo que os espermatozoides entrem no útero. É no útero que se desenvolve a gestação e durante a prenhez, a cervix se fecha, produzindo um tampão mucoso que protege o feto do meio externo. O conhecimento da cervix é muito importante quando se trabalha com inseminação artificial, pois na aplicação dessa técnica é preciso colocar o sêmen dentro do útero passando por ela. A vagina é a porção do canal de parto que está localizado no interior da pelvis, entre o útero e a vulva. Também serve como um revestimento para o acolhimento do pênis durante a cópula e é o local onde ocorre a ejaculação. A vulva é a porção externa da genitália feminina, que se estende da vagina para o exterior. A parte inferior da vulva esconde o clítoris, que tem a mesma origem embrionária do pênis, no macho. Bem, agora vamos falar um pouco sobre a fisiologia do sistema reprodutor feminino. A puberdade
é o período durante o qual os órgãos reprodutores tornam-se funcionais e caracteriza-se pelo surgimento dos primeiros folículos e, consequentemente, o primeiro cio. A idade em que as fêmeas atingem a maturidade sexual varia de uma espécie para outra. É influenciada pela raça, pelas condições climáticas, pelo estado nutricional da fêmea, hereditariedade e por outros fatores. A ovogênese, a ovulação e a formulação do corpo lúteo acontece com a célula sexual primária, resultando em um único óvulo maduro. À medida que os folículos ovarianos se desenvolvem, formam uma protuberância e finalmente se rompem. O líquido folicular e o óvulo são expelidos para o próximo do infundíbulo do oviduto, completando o processo de ovulação. Cada folículo que se rompe é substituído por um corpo lúteo, formado sob influência do hormônio LH, hormônio luteinizante, e se projeta da superfície do ovário. Se o óvulo não é fertilizado, o corpo lúteo regride e desaparece, deixando apenas uma cicatriz. Caso contrário, o corpo lúteo pode permanecer durante todo o período de gestação, com a função inicial de produzir o hormônio chamado progesterona, essencial à manutenção da prenhez. Caso não ocorra a involução do corpo lúteo, em caso de não fertilização, pode gerar uma falsa aparência de prenhez e infertilidade temporária. O ciclo estral é o intervalo entre o início de um período de cio até o início do próximo e varia de espécie para espécie. É controlado diretamente pelos hormônios ovarianos e pelos hormônios do lobo anterior da hipófise, FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, hormônio luteinizante. Esse ciclo é dividido em 4 fases bem distintas: proestro, estro, metaestro e o diestro. O proestro considera a fase de crescimento, onde o folículo ovariano, juntamente com o seu óvulo, aumenta de tamanho. Há um aumento de vascularização e crescimento das células da genitália tubular, e em preparação para o estro e subsequente prenhez. Estro é o período de receptividade sexual da fêmea. Ele termina aproximadamente quando ocorre a ruptura do folículo ovariano ou ovulação. Durante esse período, o óvulo é expelido e passa para a parte superior da tampa uterina. Os principais sintomas de cio que a fêmea apresenta são presença de muco cristalino, imobilidade ao ser montada, vulva edematosa e inquietação, afasta-se do rebanho, monta sobre outras fêmeas, reduz a ingestão de água e de alimentos, urina com mais frequência, vocaliza mais do que o normal, entre outros. O metaestro é a fase pós-ovulatória, durante a qual o corpo lúteo funciona. Se houver prenhez, o corpo lúteo será importante na implantação do óvulo fecundado no útero e para o desenvolvimento dos alvéolos da glândula mamária. O diestro e anestro. O diestro é um período curto de inatividade entre um ciclo estral e outro. É a fase do corpo lúteo funcional, com alta produção de progesterona. O anestro é um período longo entre 2 períodos de reprodução. Se houver prenhez, o anestro dura todo o período de gestação, e o anestro é o anestro gestacional. E o corpo lúteo permanece intacto por todo ou durante a maior parte do período. Se o óvulo não for fecundado, o corpo lúteo involui, deixando uma pequena cicatriz. A prenhez caracteriza pela fase de desenvolvimento do óvulo fecundado até o nascimento do bezerro. O período de gestação varia conforme a espécie e a raça. Nessa tabela podemos observar o ciclo reprodutivo de algumas fêmeas de espécies mamíferas, como por exemplo a vaca, que tem a idade de puberdade variando de 8 a 18 meses, intervalo entre cios de 21 e 21 dias, duração do cio de 18 horas, período de gestação variando de 283 a 295 dias, momento ideal para inseminação artificial de 12 horas após o início do cio e primeira cobertura após o parto variando de 60 a 90 dias. Lembrando que são valores médios que podem variar de acordo com cada animal. Assim encerramos a nossa primeira parte da aula. Agora seguiremos para o nosso próximo tópico,
falando sobre a anatomia do sistema reprodutor masculino. Até breve.